Hoje nós vamos continuar falando sobre ferramentas que temos para ajudar uns aos outros, a formar Cristo uns nos outros. Essas ferramentas são o encorajamento e o incentivo. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, a Bíblia fala: Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Eu não sei qual é a sua primeira impressão quando você ouve a palavra exorta. A minha, particularmente, não é muito positiva. Parece que alguém está me dando uma bronca quando está me exortando. Mas o dicionário Aurélio, no entanto, possui a seguinte definição para a palavra exortar: animar, incitar, encorajar, estimular. E na verdade é exatamente esse o sentido da palavra, lá no grego original. Exortar quer dizer encorajar. O grego é parakaleo. Essa palavra significa convide uma pessoa para andar ao seu lado, faça um apelo para ela, conforte, ajude alguém. Em Atos capítulo 28, versículo 20, essa palavra é usada quando Paulo diz: por essa razão pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Então Paulo pede para eles para irem conversar com ele. Paulo faz um apelo para ele. Paulo fala: vem aqui ao meu lado. Encorajar não é ajudar as pessoas a se sentirem melhor. Nós estamos sendo convidados para andar lado a lado com o padrão de Deus e não para nos sentirmos mais felizes ou melhorar a nossa autoestima. Sem dúvida, a gente acredita que quando a gente está lado a lado com o que Deus quer de nós, a gente fica mais feliz. Mas essa não é a motivação principal quando a gente busca encorajar alguém. A gente está convidando ela para vem para o lado de Deus, vem para o padrão correto de Deus. A gente pode até se sentir melhor quando a gente é encorajado, e frequentemente a gente se sente muito bem. Mas o encorajamento bíblico não tem o alvo de nos fazer felizes. O encorajamento bíblico tem o alvo de nos aproximar do exemplo de Jesus. O grego parakaleo também possui a mesma raiz usada para descrever o próprio Espírito Santo, aquele que nos chama, aquele que nos encoraja. No versículo em João 14, versículo 16, eu estou lendo aqui na Bíblia Viva, a Bíblia fala: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro consolador, que nunca deixará vocês. Encorajar é isso, é dar consolo, é dar conforto, é o trabalho do Espírito Santo. Quando a gente encoraja, a gente está sendo instrumentos nas mãos do Espírito Santo. E frequentemente a gente pode subvalorizar o encorajamento. Quando a gente vê pecado, a gente deve ensinar e advertir as pessoas. Mas sabe, o encorajamento inspira, o encorajamento motiva, o encorajamento coloca coragem, ânimo no coração das pessoas. Frequentemente, o que nós precisamos, mais do que qualquer coisa, é sermos encorajados. Mais do que sermos repreendidos, mais do que sermos advertidos. Eu ensino porque existe falta de informação sobre princípios bíblicos. Eu advirto porque eu assumo que vai ter uma resistência ou vai ter uma falta de foco no coração da pessoa. Eu corrijo porque a natureza humana nossa é caída e ela precisa ser colocada reta novamente. Mas eu encorajo porque eu pressuponho que as pessoas não estão tendo força suficiente para fazerem aquilo que elas já sabem ser correto. Está faltando coragem, está faltando ânimo para elas irem e obedecerem a palavra de Deus. A essência dos relacionamentos do discipulado não são, como a gente vai ver adiante, corretivos. A ideia não é a gente ficar sendo policial uns dos outros, dando multa e dando advertência uns para os outros. A essência dos relacionamentos de discipulado é construtiva. A gente quer ajudar as pessoas a terem esperança, a irem adiante no que nós acreditamos que Deus quer para a vida dela. No dia a dia, a gente precisa nutrir as pessoas, ensinar as pessoas, formá-las, desenvolvê-las e, de vez em quando, corrigi-las, quando for necessário. Em Hebreus 3, do versículos 12 ao 13, a Bíblia fala: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Bem, o que essa escritura fala aqui? Que o pecado endurece nosso coração. E um dos antídotos para esse endurecimento é o encorajamento. Quando a gente encoraja, a gente pode lembrar a pessoa das promessas que Deus fez a seu respeito. Por exemplo,
Alguém se sente incapaz de se manter puro, depois de cair em impureza por diversas vezes. E essa pessoa está cansada de lutar contra a impureza. A gente pode encorajar esse irmão ou essa irmã com Romanos 8, versículo 1, dizendo que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está presente no coração daquela pessoa e vai dar vida para aquela pessoa. Em outras palavras, a gente está encorajando aquela pessoa com uma promessa que Deus faz a respeito dela. A gente pode encorajar alguém também realçando uma característica da pessoa que Deus deu para ela. Uma irmã, por exemplo, pode se sentir feia ou envelhecida, e você pode sinceramente falar para ela que quando você vê o sorriso que ela tem, que isso te dá vontade de rir, de se alegrar, e que você acha o sorriso da irmã belo, apesar de suas características físicas serem boas ou serem ruins. A gente pode encorajar alguém que está duvidando do poder de Deus a lembrar do que Deus já fez na sua vida. Há uma infinidade de maneiras da gente encorajar uns aos outros. Mas eu quero ressaltar que essa escritura aqui de Hebreus 3, eu quero ressaltar o que ela fala sobre a frequência do encorajamento. Leia Hebreus 3:13 novamente. Como que a gente vai conseguir vencer o pecado? Com encorajamentos semestrais? Mensais? Será que é semanalmente que a gente precisa de um encorajamento? Não é isso que a Escritura nos diz. A gente precisa de encorajamento diário. A gente precisa de alguns amigos com quem a gente tem contato muito próximo, que nos encorajam e a quem nós encorajamos também. Sabe, encorajar é diferente de bajular as pessoas. A bajulação faz alguém se sentir bem naquele momento, ele busca levantar as pessoas, mas não tem uma razão verdadeira por trás do que a gente fala. Enche as pessoas de orgulho ruim e, em última instância, o bajulamento, na verdade, quer manipular a pessoa ou manipular a situação. A bajulação torna as questões verdadeiras obscuras e dificulta resolver os problemas reais. Aqui em Provérbios 26:28, a Bíblia fala sobre a bajulação. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Lisonjear ou bajular as pessoas tenta tornar situações difíceis mais fáceis. Tenta reduzir a dor, o desconforto, mas não ajuda a pessoa a curar. Não traz a pessoa lado a lado com o padrão de Deus. A bajulação, na verdade, afasta as pessoas das questões verdadeiras que ela precisa enfrentar em sua vida. O encorajamento, por outro lado, busca dar forças para a pessoa, para ela lidar com as questões verdadeiras da sua vida. Reconhece que vai ser doloroso enfrentá-las. E por causa da dor que a pessoa está lidando ao passar por aquelas situações, o encorajamento busca dar ânimo, busca dar coragem, justamente para ela lidar com o problema. O encorajamento não tem como alvo esconder os problemas debaixo do tapete. Por fim, nós vamos terminar esse vídeo falando sobre o incentivo que nós podemos e somos chamados a dar uns aos outros. Em Hebreus 10, no versículo 24, a Bíblia fala: "E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras." O que significam relacionamentos de discipulado, afinal de contas? Relacionamentos que incentivam uns aos outros. A palavra traduzida como incentivo é traduzida em outras versões da Bíblia como esporear. É o conceito, é aquilo que a gente faz com o cavalo, quando a gente quer que o cavalo ande mais rápido. O esporo, ele não precisa ser sempre doloroso, mas o fato é que quando um cavalo é esporeado, ele corre mais rápido. Ele alcança velocidades que ele não alcançaria se não existisse aquele incentivo ao seu lado. Sabe, a gente pode, irmãos, ter relacionamentos de discipulado que incentivam uns aos outros, que dão a palavra de incentivo, de ânimo, de encorajamento forte, porque a gente acredita que nós podemos ser mais nas mãos de Deus. Nós podemos chegar a alturas maiores, nós podemos andar mais rápido, nós podemos ser mais velozes naquilo que nós fazemos para Deus, em desenvolver nossos potenciais, em ajudar uns aos outros a serem mais do que eles seriam. Você deseja isso? Eu penso sobre minha vida espiritual, eu desejo tanto ser o máximo que eu possa ser para Deus. Eu quero atingir todo o potencial que Deus me deu para ser atingido. Por que eu quero isso? Para ser bem visto pelas pessoas? Não, porque eu quero conhecer a Cristo. Eu quero que Cristo seja formado em minha vida da maneira mais efetiva,
mais forte, mais rápida possível. A gente faz isso, a gente incentiva uns aos outros porque a gente acredita uns nos outros. A gente faz isso num contexto de amizade, onde a gente tem fé uns pelos outros, onde a gente realmente acredita que nós podemos ser mais do que estamos sendo. Podemos alcançar mais vitórias com Deus. Você já viu aqueles filmes onde técnicos chegam em situações aparentemente impossíveis e eles se importam com a vida das pessoas, ou de um menino, ou de uma menina que tem uma situação muito difícil, ele serve, ele se envolve em suas vidas, ele ajuda a resolver problemas, ele demonstra compaixão, mas à medida em que ele vai fazendo isso, ele também demonstra altas expectativas pela vida da pessoa. Esse tipo de filme emociona todos nós, não? Porque em última instância, é o que nós desejamos para nós. A gente quer pessoas que se importem conosco de verdade, mas que parte do se importar conosco seja demonstrado em ter altas expectativas por nós, em acreditar que nós podemos ser mais do que nós somos. É de algo assim que a gente está falando. Quando a gente fala sobre incentivar, sobre esporear um ao outro, a gente pode até causar um pouco de dor, mas a gente não quer machucar ninguém. E a gente causa aquela dor do esporo porque a gente acredita, vamos lá, vai dar certo, você pode ser mais do que o que você está sendo. É alguém que se importa tanto conosco, que além de se envolver, acredita que a gente pode ir além do que é normal. Alguns talvez pensem que nós precisamos ser muito naturais em nossos relacionamentos e esperar que o crescimento cristão aconteça de forma lenta, gradual, natural. Bem, eu discordo completamente disso. Eu acredito que nos nossos relacionamentos nós precisamos ser intencionais, nós precisamos ser urgentes, nós precisamos ser intensos. É fato que, mesmo que eu seja intencional, mesmo que eu tenha uma intenção, que eu tenha um plano para a vida do meu irmão, que eu possa compartilhar com ele juntos, nós planejemos juntos. Eu sei que algumas áreas na vida do meu irmão e na minha própria vida vão demorar muito tempo para mudar. É verdade. A gente não tem como pegar atalhos na ação do Espírito Santo em nossas vidas. O alvo do incentivo cristão não é a gente querer ir mais rápido do que o Espírito Santo quer ir em nossas vidas. Mas o fato permanece que se alguém quer crescer e alcançar seu pleno potencial, ele vai querer fazer sua parte com a maior intensidade possível. E se mesmo sendo intencional, intenso e urgente, Deus quiser que a gente cresça em certas áreas de forma mais lenta, que seja. Mas eu só vou saber se vai demorar ou se vai ser rápido se eu empurrar meus limites. Em outras palavras, se eu incentivar uns aos outros a irem na maior velocidade possível.